Literatura assistida, a leitura que te acompanha. O Príncipe. Dedicatória. Nicolau Maquiavel ao magnífico Lourenço de Médici. Costumam, na maioria das vezes, aqueles que desejam conquistar a graça de um príncipe apresentar-se diante dele com aquelas coisas que, entre as suas, tem por mais caras ou das quais vejam que ele mais se deleita. Por onde se vê muitas vezes serem-lhe oferecidos cavalos, armas, panos de ouro, pedras preciosas e ornamentos semelhantes, dignos da grandeza daqueles. Desejando eu, portanto, oferecer-me a vossa magnificência com algum testemunho da minha servidão para com ela, não encontrei, entre o meu haver, coisa que me seja mais cara ou que eu tanto estime quanto o conhecimento das ações dos homens grandes, aprendido por mim através de uma longa experiência das coisas modernas e de uma contínua lição das antigas. O qual conhecimento, tendo-o com grande diligência longamente ponderado e examinado, e agora reduzido a um pequeno volume, envio a vossa magnificência. E embora eu julgue esta obra indigna da presença daquela, não obstante confio bastante que, por sua humanidade, lhe deva ser aceita, considerado que não lhe poderia ser feito por mim maior dom do que dar-lhe a faculdade de poder entender em brevíssimo tempo tudo aquilo que eu, em tantos anos e com tantos meus incômodos e perigos, conheci e compreendi. Esta obra, não a ornei nem a enchi de cláusulas amplas, nem de palavras ampulosas ou magníficas, nem de qualquer outro atrativo ou ornamento extrínseco com os quais muitos costumam descrever e ornar as suas coisas. Porque eu quis que ou nenhuma coisa honre, ou que tão somente a verdade da matéria e a gravidade do assunto a torne ingrata. Nem quero que seja tido por presunção se um homem de baixo e ínfimo estado ousa discorrer e regular os governos dos príncipes. Porque, assim como aqueles que desenham os países se põem embaixo, no plano, para considerar a natureza dos montes e dos lugares altos, e para considerar a natureza dos lugares baixos se põem em cima dos montes, semelhantemente. Para conhecer bem a natureza dos povos é preciso ser príncipe, e para conhecer bem a natureza dos príncipes convém ser popular. Receba, pois, vossa magnificência este pequeno dom com o mesmo ânimo com que eu o envio, o qual, se por ela for diligentemente considerado e lido, nela conhecerá um extremo meu desejo de que ela atinja aquela grandeza que a fortuna e as outras suas qualidades lhe prometem. E se vossa magnificência, do cume da sua altura, alguma vez volver os olhos para estes lugares baixos, conhecerá quão indevidamente o suporta uma grande e contínua malignidade da fortuna. Notas tradutórias. Servidão, servitu. Mantivemos o termo no sentido político-humanista de compromisso de serviço, não de escravidão. É um termo técnico da relação cliente-patrono. Humanidade, humanità. Aqui Maquiavel usa no sentido renascentista. Clemência, cortesia, virtude social do governante. Popular, popolare. Traduzimos literalmente. Maquiavel contrapõe príncipe e popular como duas posições epistêmicas complementares, não como juízo de valor. Ser popular significa pertencer ao povo. Fortuna não é mera sorte, mas o conjunto das forças imprevisíveis que moldam os acontecimentos humanos. Para Maquiavel, a fortuna governa parte do destino dos homens, mas a virtude, permite enfrentá-la, aproveitá-la ou limitar seus efeitos. Aqui aparece já como força ambivalente, pode dar grandeza ou malignidade. Gravidade do assunto, gravitar do subjeto. Gravitar no sentido de dignidade, seriedade, peso retórico, é um termo clássico da retórica. Cláusulas amplas, clausule ampie, refere-se ao período retórico longo e elaborado da tradição ciceroniana, que Maquiavel deliberadamente rejeita. Atrativo ou ornamento extrínseco, lenocínio ou ornamento extrínseco. Lenocínio vem do latim lenocinium, prostituição, adorno enganoso. Nota editorial. A dedicatória que abre o príncipe, muito mais do que um mero gesto cerimonioso de oferecimento, trata-se de um pequeno resumo sobre a relação entre saber, poder e posição social, no qual Maquiavel, com calculada humildade, fundamenta sua legitimidade para discorrer e regular os governos dos príncipes. O ex-secretário republicano, após a queda da República e a tortura infligida pelos Médici, dirige-se a Lourenço de Médici, o homem que poderia readmiti-lo na política ativa. Maquiavel não oferece cavalos, armas ou pedras preciosas, mas aquilo que lhe é mais caro, o conhecimento das ações dos homens grandes,
fruto de longa experiência das coisas modernas e contínua lição das antigas. Ao recusar os ornamentos retóricos, cláusulas amplas, palavras ampulosas, Maquiavel afirma que a própria matéria e a sua gravidade devem bastar. É uma declaração de realismo contra a retórica cortesã. Na passagem que considero mais reflexiva, Maquiavel diz que quem desenha um país coloca-se no plano para ver os montes e nos montes para ver o plano. Analogamente, para conhecer a natureza dos povos é preciso ser príncipe, estar no topo, e para conhecer a natureza dos príncipes convém ser popular, estar embaixo. A posição subalterna não é um defeito, é uma vantagem epistemológica. O homem de baixo e ínfimo estado vê o príncipe com uma clareza que o próprio príncipe não tem de si. Este princípio justifica a ousadia de um privado prescrever regras a quem governa. Maquiavel suporta uma grande e contínua malignidade da fortuna. O pedido implícito a Lourenço é que, do cume da sua altura, desça o olhar e reconheça a injustiça dessa fortuna maligna. O conhecimento vale mais do que qualquer dádiva material, e quem produz, mesmo na adversidade, tem o direito de ser ouvido. Esta obra, que Maquiavel finge julgar indigna, é na verdade sua prova de virtude contra a fortuna. Em suma, a dedicatória é um manifesto epistêmico disfarçado de súplica. O lugar subalterno não produz ignorância, produz visão mais aguda do poder. A verdade não precisa de ornamentos, e o príncipe sábio não despreza quem, de baixo, lhe oferece a chave para compreender os seus próprios governos. A política é uma ciência da ação baseada na observação empírica, não na especulação moral. Capítulo 1. Quantas são as espécies de principados e de que modos se adquirem? Todos os estados, todos os domínios que tiveram e têm império sobre os homens, foram e são, ou repúblicas ou principados. Os principados são, ou hereditários, dos quais o sangue do seu senhor tenha sido por longo tempo príncipe, ou são novos. Os novos ou são inteiramente novos, como foi Milão para Francisco Sforza, ou são como membros agregados ao estado hereditário do príncipe que os adquire, como é o reino de Nápoles para o rei da Espanha. Esses domínios assim adquiridos ou estão acostumados a viver sob um príncipe, ou usados a ser livres, e adquirem-se, ou com armas de outros, ou com as próprias, ou por fortuna ou por virtude. Notas tradutórias. Espécies, specie. Mantivemos espécies em vez de tipos ou classes por tratar-se de um termo da tradição escolástica e renascentina de classificação política, gênero-espécie. Maquiavel está operando uma taxonomia. Domínios, domini, traduzido literalmente. No original, domini tem sentido mais amplo que territórios, inclui a autoridade sobre pessoas. Não confundir com estado, que aparece logo em seguida. Optamos por manter a distinção. Domini são as entidades políticas concretas. State pode ter sentido mais próximo de condições políticas ou estruturas de governo. Aqui no primeiro período, state está em maiúscula no original, arcaísmo, mas decidimos por minúscula em português, pois não há razão semântica para maiúscula. Império, império, em itálico no original, arcaísmo gráfico. Traduzimos como império no sentido latino de imperium, poder de comandar, autoridade soberana. Não se refere ao Império Romano nem a um imperador específico. Algumas traduções optam por senhorio ou domínio, mas império preserva a carga técnica do termo jurídico-político romano. Repúblicas, república, com maiúscula no original, arcaísmo. Mantivemos minúscula. Maquiavel distingue república, governo de muitos, com eletividade, não hereditário, de principado, governo de um só. Não há aqui a conotação moderna de democracia representativa. Sangue do seu senhor, e o sangue do louro signore. Maquiavel usa signore com maiúscula. Traduzimos senhor por ser o termo político feudal renascentista. Soberano seria anacrônico para o período. Príncipe criaria confusão com o gênero principado. Francisco Sforza. Mantivemos o nome em português, Francisco, conforme tradição lusófona. O original traz Francesco Sforza. Rei da Espanha. À época Fernando II de Aragão, o católico. Maquiavel escreve Rei de Espanha, anacronismo aceitável porque Fernando unificara, de fato,
Castela e Aragão. Virtude, virtu. Primeira ocorrência no texto. Termo-chave. Traduzimos por virtude, mas não no sentido moral cristão. No maquiavelismo, virtu significa capacidade de agir, energia, força de caráter, habilidade política, competência, astúcia calculada, capacidade de moldar a fortuna. Manteremos virtude ao longo de toda a obra, com notas recorrentes lembrando que o sentido é técnico, não ético-religioso. A alternativa valor seria pobre, excelência seria imprecisa, habilidade perderia a ambição conceitual, portanto, virtude. Fortuna, fortuna. Completando a primeira ocorrência, traduzimos fortuna, não sorte. Fortuna em Maquiavel é força imprevisível, mutável, que governa metade das ações humanas. Capítulo 25. Não é mero acaso, é um princípio cósmico e volúvel, que o príncipe virtuoso deve domar. Estão acostumados usados, consuete usi. Maquiavel usa dois sinônimos para evitar repetição. Mantivemos a variação, acostumados e usados, este mais próximo do latim usus. Algumas traduções colapsam num único termo, mas preferimos respeitar a variação retórica do autor. Armas de outros ou com as próprias. Maquiavel estabelece desde o primeiro capítulo um par conceitual que reaparecerá. Armi altrui versus armi propri. Capítulo 13. Das armas auxiliares, mistas e próprias. Decidimos por de outros em vez de alheias para maior clareza. Observação estilística sobre o período. A primeira frase. Tutti gli stati, tutti i domini che hanno avuto, e hanno imperio sopra gli uomini. Apresenta um paralelismo tripartido característico do estilo de Maquiavel. Anáfora, tuti, assíndato, ausência de e entre os dois tuti, e quiasma temporal, ano avulto e ano, tiveram e têm. Mantivemos em português a mesma estrutura sintática, apesar de soar ligeiramente estranha, para preservar a força retórica original. Nota editorial. O primeiro capítulo de O Príncipe funciona como uma abertura taxonômica que define o objeto e o método de toda a obra. Politicamente, Maquiavel estabelece uma classificação bipartida de todos os estados, repúblicas ou principados, e, no interior dos principados, distingue os hereditários dos novos. Os novos podem ser totalmente novos, exemplo, Milão para Francisco Sforza, ou membros agregados a um estado hereditário, exemplo, Nápoles para o rei de Espanha. A estes acrescenta duas variáveis: o regime prévio do domínio adquirido, se acostumado a viver sob um príncipe ou habituado à liberdade. Os principados novos, como veremos mais adiante no tratado, sobretudo os adquiridos por fortuna e armas alheias, são os mais problemáticos. A menção às repúblicas é lateral, mas demonstra que o autor não ignora a alternativa republicana. Porém, no âmbito de O Príncipe, opta por um realismo focado no governo de um só. Maquiavel usa uma estrutura dicotômica sucessiva, república-principado, hereditário novo, totalmente novo um membro agregado, armas próprias um de outrem, fortuna-virtude, demonstrando seu método analítico, dividir para compreender, sem qualquer juízo moral prévio. A linguagem é seca, quase telegráfica nos exemplos históricos, como foi Milão para Francisco Sforza, como é o Reino de Nápoles para o rei da Espanha. O efeito retórico é o de um manual de engenharia política. O capítulo 1 prepara o terreno para a tese central do livro. A estabilidade do principado depende da correta análise da sua origem e da adequação dos meios aos fins. Continua no próximo capítulo. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se. Colabore para manter esse projeto vivo. Envie um Pix escaneando o QR Code na tela. Você também pode apoiar nosso trabalho no Apoia-se. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Literatura assistida.